Olá, bem-vindos a mais um Tempo de Qualidade. Hoje nós estamos com um assunto, no mínimo, instigante. Eu estou aqui com ela, Tatiane Ferreira, ela que é pastora e especialista em gestão de emoções. Você já ouviu falar de gestão de emoções, Tati? Eu confesso que quando eu ouvi, eu disse, como assim? Tem como a gente aprender a gestar as nossas emoções? Aí já corri para ela e ela vai se apresentar para nós. Bem-vinda ao Tempo de Qualidade. Apresente-se para nós, por favor, Tati. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Então, eu quero me apresentar primeiramente falando que eu sou a filha de Deus vivo, né? Amém. Que é a principal característica que eu posso dizer. Então, sou pastora, sou mãe do Vitor, que tem 12 anos, da Isabela, que tem 6 anos, esposa do pastor Gabriel também. Juntos estamos nessa missão, né, de pastorear. Sou então arte-terapeuta e psicopedagoga e especialista em gestão, né, inteligência socioemocional, que é algo que eu tenho me apaixonado cada vez mais. É um caminho sem volta, na verdade, quando a gente começa a trabalhar esse autoconhecimento, como saber gerir a nossa inteligência emocional diante de circunstâncias, diante de situações, porque a vida nos apresenta muitas situações, né? E se a gente não tiver essa gestão emocional para lidar com essas situações, como que a gente não consegue passar de fase? É verdade. Aí tu falasse uma coisa perfeita. Eu tenho para mim, Tati, que tu conseguir gerir as tuas emoções, tu ter aquele bom e velho equilíbrio, eu acho que é o segredo, né? É a chave do sucesso, porque quem nunca se perdeu, né? Quem nunca se atrapalhou, quem nunca ficou perdido dentro das suas próprias emoções. Nos fale um pouco de como é trabalhar essa gestão de emoções, o que tu trabalha exatamente? A gente trabalha diretamente mostrando para as pessoas como, diante de circunstâncias, muitas vezes nós não queremos passar por desafios, mas são os desafios que nos fazem crescer, que nos fazem evoluir. Até tem um ditado que fala, né, que a gente é promovido pelo quanto a gente resolve de problemas. Isso em todas as áreas, tanto familiar, profissional, enfim. Então, conforme a gente vai resolvendo, a gente vai buscando soluções e é isso que tá a inteligência emocional, aí que entra. Tem uma imagem que eu acho interessantíssima, que é de um pinguim que na frente de um buraco tem uma pedra. E o pinguim de um lado ele fala, né, nossa, uma pedra no caminho. E o outro fala, uma ponte. Então, é tudo a forma como eu vou ressignificar as coisas. Todos nós temos uma história, todos nós temos uma trajetória. Eu mesma escolhi, né, diante das minhas questões que eu vivenciei. Eu era uma criança atípica, né, como eu comentei contigo. Eu descobri já na fase adulta que eu tinha TDAH. Tô tratando, na verdade. Então eu era uma criança que não era dentro dos padrões e por isso eu passei por muitas dificuldades na escola e infelizmente não foi acolhida essa minha necessidade. Então as minhas duas principais características, eu era comunicativa e eu me relacionava muito bem. Então conversava com todo mundo, me relacionava com todo mundo. Só que não era visto como muito criativa também. Comunicativa e criativa eram as minhas principais virtudes. Só que não era acolhida essas virtudes, né? Então eu passei por várias situações. A forma que eu me expressava era o desenho, que foi depois a minha primeira formação em arte-terapia. Olha! Que trabalha a expressão, porque muitas vezes crianças, adultos, enfim, eles não conseguem se expressar verbalmente. Então a arte-terapia, ela entra para que através da expressão, através de desenhos, através de questões específicas de propostas, a criança ou adulto, enfim, possa se expressar. E eu usava muito o desenho na minha infância. Desenhava para tentar me organizar emocionalmente. Então eu tinha muitos conflitos emocionais. Com 17 anos, minha família mora no interior. Então com 17 anos, vim para cá, para Novo Hamburgo, morar com a cara, a coragem, para que eu pudesse realizar esse grande sonho da arte-terapia, que só tinha aqui em Novo Hamburgo e na Finlândia. Olha, a arte-terapia, no caso, foi uma especialização que tu fizesse?
É uma graduação. Tá, e só tem, agora já tem em outros lugares, mas na época não ainda. Só em Novo Hamburgo e na Finlândia. Olha, parabéns para Novo Hamburgo. É a Fevale. Que incrível. E Tati, tu falaste tão bem assim sobre essas diversas formas de linguagem, né, de expressões. Sabe que eu sempre comento que as escolas deveriam ressignificar e acolher e entender, porque, por exemplo, as avaliações normalmente são feitas da forma escrita. E nem sempre as crianças demonstram e conseguem fazer uma avaliação de forma escrita, mas isso não significa que elas não entenderam e que não entendem aquela matéria, né? Então isso é uma coisa muito interessante que tu estás falando. Tem uma frase que fala que é muito mais fácil construir crianças fortes do que reparar adultos quebrados. Então, cada vez mais a gente precisa investir na gestão emocional das crianças também, né? Ter esse olhar de trazer ferramentas, mecanismos, porque muitas vezes na escola é avaliado. A criança tem bom comportamento, tira boas notas, tudo certo. Não é olhado para o emocional. E antes eu comentava, né? Aquela criança que não se expressa, aquela criança que não fala. Muitas vezes tá tudo certo, porque ela não atrapalha a aula, enfim. É tranquila. Exatamente. E é visto como uma grande virtude, mas na verdade aquela criança é muito, como é que eu vou falar? Mas provavelmente ela vai apresentar na adolescência muitas questões por não conseguir se expressar. E aí não se sente pertencente, então vem muitas questões emocionais. Eu estava comentando que uma criança que é próxima a mim, era sempre visto como uma grande virtude, não chora, não reclama, não briga, é obediente, só que não se expressava. E aí, recentemente, ela recebeu um diagnóstico de vitiligo. Olha. Porque o corpo, na verdade, ele fala. E ele vai se expressar de alguma forma, já que verbalmente não é. Então, ter esse olhar sensível e atento também para a criança que não consegue se expressar. Porque tem aquela que é com raiva, ela bota para fora. Ela tem que trabalhar a gestão emocional. Tem. Né? E tem muitas ferramentas, mas ela tem se expressado. Eu até olho assim, com um olhar assim, mais para essas crianças que muitas vezes têm muita dificuldade de se expressar. De se expressar. É. E é possível, Tati, é possível essa organização emocional? A gente consegue, de repente, buscando aí uma terapia, uma ajuda, e não, por que não dizer também uma ajuda espiritual, que é tão importante, né? A gente também não pode esquecer. É possível a gente atingir essa organização emocional? Sim. Porque eu tenho certeza, né, Tati, que todos que estão nos assistindo em algum momento já se sentiram perdidos, ou já extravasaram algo que você, até mesmo a gente não se reconhece, meu Deus. Sim. Quem foi essa pessoa que agiu dessa forma? Quem nunca, né? É possível a gente conseguir atingir esse nível de organização? Eu sempre falo, Vivian, que nada substitui a palavra de Deus, o que ela faz na nossa vida, o que Deus, né, a profundidade, a intimidade, o que Ele causa na nossa vida. Ele nos leva a ter esse autoconhecimento, o auto-perdão, enfim, nos traz muitas coisas. Mas existem muitas ferramentas constituídas por Deus. E aí eu falo, né, sobre essa questão do autoconhecimento, do mergulhar. Todo mundo quer transformação, mas nem todo mundo quer pagar um preço. Sempre falo isso. E não é algo... É recente que eu decidi que eu queria me aprofundar mais no autoconhecimento. Então comecei a fazer terapia, e buscando também um terapeuta que tenha ferramentas, né? Hoje existe um sindicato de profissionais da terapia cristão. Então isso eu acho que cada um vai levar, por mais que existe uma ética, mas vai levar aquilo que acredita para dentro do consultório. E até mesmo porque quando tu vai se abrir com questões espirituais, tu vai querer ter um terapeuta para trabalhar todas as áreas da tua vida. Então eu aconselho sempre que busque um profissional, né, que tenha esse entendimento, mas eu acho que a terapia, existe muito tabus dentro da igreja, que você está em pecado ou que você tem uma fraqueza, se você vai procurar ajuda, e eu acho que são tabus que precisam ser quebrados. Verdade. E isso é muito perigoso, porque conforme eu for buscar ser saudável emocionalmente, eu vou ter uma vida espiritual também. Mais saudável também. Mais saudável. Perfeito. Então eu vejo que
é um complemento, na verdade, nada substitui a nossa vida espiritual. Realmente, a gente vê tantos testemunhos de pessoas que tiveram a vida totalmente transformada. E eu vejo que ferramentas acrescentam nesse processo. Então, hoje, por exemplo, né, eu faço terapia em grupo, eu faço terapia individual. Eu busco essas ferramentas para me auxiliar, para me ajudar, mas eu não abro mão de forma alguma dessa minha busca espiritual. Diariamente, na Bíblia tem tudo que a gente precisa. Perfeito. E a trajetória de Jesus Cristo, ele foi... a trajetória dele nos mostra que ele geriu as emoções em todo o tempo. Ele tinha uma inteligência emocional incomparável. Não, Jesus foi o cara, né? Na Terra, assim como é hoje em dia, na pessoa do Espírito Santo. Exatamente. Então a gente tem uma grande referência. E eu sempre falo, né, que não adianta um cego guiar outro cego. E que a gente precisa buscar essa cura. E até eu tenho um grupo de mulheres que a gente fala que é saradas para sarar. Ah, que lindo. E a oração que eu faço diariamente pela vida dos meus filhos, que através da vida deles, muitas vidas sejam abençoadas, transformadas. Eu não oro para que eles sejam uma bênção, mas que através da vida deles, muitas vidas sejam abençoadas. Então esse processo de cura, ela precisa ser feita. Porque como é que eu vou conseguir acolher uma demanda, uma situação, se internamente, emocionalmente, e eu vejo muito, a gente tem hoje um instituto terapêutico e muitos profissionais não conseguem permanecer lá quando não entram nessa busca também da cura interior, porque são demandas tão grandes. Então a gente sempre fala que para trabalhar com atendimento, trabalhar com terapia, tu precisa ter um lugar de escuta para ti também, porque a fala, ela te faz buscar as respostas que tu precisa. Eu falo muito sobre a autorregulação também, quando eu me conheço, e tem várias ferramentas, e uma das ferramentas que eu quero citar também, que é o estudo de temperamentos, que eu acho fantástico, porque tu começa a respeitar mais as emoções saudáveis e não saudáveis, tu ter esse autoconhecimento, porque o temperamento ele é desenvolvido, a personalidade a gente nasce com ela. E o temperamento, ele é desenvolvido. Então, conhecer também os temperamentos das pessoas que moram na nossa casa. Nós conversávamos sobre isso, né, Tati? Eu já fiquei muito curiosa para conversar com essa profissional que tu falasse que faz esse estudo de temperamentos. Vamos trazer ela aqui no Tempo de Qualidade, vou conversar com ela. Já tô falando sem nem ter falado com ela, mas eu acho que ela vai topar. Me diz, Tati, mulheres... Dizem, né, por aí, não sei se é verdade, que mulheres são muito mais emocionais que os homens, né? Eu acho que é verdade isso, né? Homens são mais racionais, mulheres são mais emocionais. É verdade isso? Tem toda a questão hormonal, né? Que isso é... E realmente tem estudos que falam, né, que as mulheres desenvolvem ansiedade, enfim, 20% e os homens 12%. Mas, em compensação, as mulheres procuram ajuda muito mais rápido. E elas se recuperam porque elas acabam aderindo muito fácil a um tratamento. Tanto ele... Reconhecem também que precisam de ajuda, né? O homem já é mais endurecido para isso, né? Tem toda uma questão cultural muito forte, que ele tem que ser duro, porque senão vai mostrar uma fraqueza. Então, hoje até mesmo na terapia, na igreja, a procura é maior por mulheres. As mulheres procuram mais, né? Verdade. Então tem essa questão que, de um lado, a mulher tem essa sensibilidade maior para desenvolver essas questões, mas ela procura ajuda muito mais fácil. E isso não só para os problemas emocionais, para as doenças psicossomáticas, mas para qualquer doença, né? Eu vejo lá, meu pai e minha mãe provavelmente vão assistir, minha mãe vai quase que toda semana no médico, ela revira de ponta cabeça, faz tudo que tipo de exames. Homens não vai tanto no médico, tu já percebeu isso? Eles não procuram muito, normalmente eles vão quando já apresentam algum sintoma, e aí eles precisam pedir ajuda. Quando bate o medo, Quando bate o medo, opa, tem alguma coisa errada. Mulher não espera, né? Mulher faz lá o preventivo, anual, semestral, então a mulher se cuida mais, né? E emocionalmente, o homem geralmente busca quando ele tá no fundo do poço, quando ele perdeu família muitas vezes, quando, enfim, coisas aconteceram muito significativas. Então ele não é
que ele vai buscar preventivamente. É muito difícil um homem buscar preventivamente um lugar de escuta, um lugar de tratar questões, a nossa criança interior também. Olha aí, Omarada, que estão assistindo, por favor, vamos procurar ajuda. Não esperem o pior acontecer, né? Não esperem chegar no fundo do poço. Exatamente. Vamos falar dos prejuízos. Dessas pessoas que deixam se estender por muito tempo, não procuram ajuda, vai passar. Isso acontece muito com adolescentes, né? Quando o adolescente entra naquela fase mais conflitante, muitas vezes os pais esperam. É uma fase, vai passar. Só que às vezes a fase piora, né? Não passa porque precisava de ajuda e não procurou ajuda. Nos diz, por favor, quais os prejuízos de não procurar ajuda, de não tentar... Vamos lá, vamos procurar ajuda para conseguir equilibrar as nossas emoções, gerir as nossas emoções da melhor forma. O primeiro é que se perde muitas oportunidades, muitas vezes, e a principal é de ter uma vida saudável, né? De ter... Eu falo assim que muitas pessoas, é algo que gera assim um desconforto muito grande, que as pessoas muitas vezes elas andam como se tivesse um fardo, elas carregam um fardo, elas levantam. Esses dias eu escutei algo muito significativo, né? Qual que é a sensação quando tu escuta o despertador tocar de manhã? O que te gera? Te gera um sentimento, eu não quero levantar dessa cama, o que vai acontecer hoje? Ou te gera uma expectativa. É uma expectativa, é uma nova possibilidade, é mais um dia para mim viver. E tá se perdendo muito essa alegria de viver. Então eu falo que o principal prejuízo é perder a alegria de viver, a disposição, viver uma vida mais leve. Tem pessoas, principalmente cristãs, que não entendem que, na verdade, não é no céu somente que a gente vai viver essa vida alegre, feliz, leve. É aqui na terra. Deus tem essa promessa para nós. Tem vida plena aqui também. Exatamente, vida plena. Esses dias eu estava falando com Deus, porque eu tenho uma vida, eu busco essa vida leve, essa vida de gratidão, de amor pelas coisas, de entender que tudo tem um propósito. E eu falei assim, Deus, eu não sei se isso significa que eu vou ser recolhida, né? Porque a gente fica... Mas eu quero viver mais tempo. Porque é algo tão bom que eu quero que as outras pessoas também possam viver. Porque é algo que eu posso dizer que eu tenho vivido. Que legal. Óbvio, passo por desafios diariamente. Quem não, né, Tati? Quem não? Mas eu amo o que eu faço, eu amo viver, eu amo os desafios da vida. Então, eu acho que esse é o principal intuito de trabalhar, porque eu falo que uma ferida fechada é um ministério aberto. Então, que a gente precisa se curar, e eu vejo no decorrer da minha vida que as minhas dores têm intimidade com o meu propósito. Achei incrível essa tua frase. Então, a gente sempre pensar, tem pessoas assim, mas qual é meu propósito? Então, tu sempre vai pensar assim, aquilo que tu passou, a tua trajetória, e o que tu tem, o que tu superou. Então isso vai servir de testemunho para outras pessoas, vai, entendeu? Te trazer uma bagagem. Então toda a tua trajetória de vida, ela tem intimidade com o teu propósito. Tem pessoas que se tornam vítimas, né, das situações que passaram, e quem não? Dificilmente uma pessoa que durante a infância, durante sua trajetória, não passou por conflitos, ou por algo abandonos, traumático, por abusos, por situações que deixaram marcas. E essas marcas, elas têm que ser ressignificadas para que outras pessoas sejam transformadas, restauradas. Perfeito, é isso aí. Hoje eu ainda conversava com uma colega que contava a sua história e a história de uma outra pessoa, e eu disse assim, nós não temos culpa do que nós passamos. O nosso passado, muitas vezes, nós não temos culpa do que aconteceu. Sim. Mas nós temos responsabilidade pelo nosso futuro. O que nós vamos fazer daqui pra frente? Sim. Então, a respeito do que nós vamos fazer, nós temos responsabilidades, né, Tati? E acho incrível essa tua forma de ressignificar, de mudar a perspectiva. Talvez isso seja só uma virada de chave, né, Tati? Vamos, assim, esse programa tá tão legal, esse assunto, esse bate-papo tá tão legal. Eu queria, assim, já tá chegando no final o nosso programa, eu queria só que tu nos desse algumas dicas práticas para quem está nos assistindo, para quem está se identificando, para quem está sendo abençoado aí com a tua fala. Nos dê algumas dicas práticas de como melhorar a gestão das nossas emoções. Então, a primeira, né, que é
não tem como colocar, que é essa busca pela intimidade com Deus. E aí tem várias ferramentas. A primeira é buscar a família da fé, que eu acho que isso é fantástico. Ali tem pessoas, uma acolhendo a outra, né? A questão de ter essa intimidade, essa profundidade. Tem muitas pessoas que têm uma vida rasa com Deus. E isso, a gente fala muitas vezes, está sempre em cima do muro. Se me convém pular para esse lado, eu pulo. Se me convém pular do outro, eu pulo, né? Isso não é profundidade, não é intimidade. Então, em primeiro lugar, é essa buscar conhecer melhor o manual da vida, que é a Bíblia Sagrada. Temos a primeira, profundidade em conhecer a Deus. Exatamente. A segunda, eu acho que é a psicoterapia, que é um espaço de escuta, todo mundo tem a necessidade de falar. Então, ter esse espaço, eu falo assim que todo mundo deveria ter. E eu achei muito significativo, porque um dia eu conversava com o meu filho sobre essa minha busca. Eu falo assim, a mãe tá fazendo terapia porque eu quero ser uma mãe melhor, eu não quero, porque eu reproduzia muitas coisas da minha criação. Principalmente assim, porque dentro de casa nós somos quem realmente nós somos. No trabalho, na igreja, a gente não vai sair xingando as pessoas, mas por que em casa a gente age assim? Dá os excessos de raiva, a gente fala coisas que não deveria. Por que, Tati? Porque é intimidade. E aí, com o tempo, até mesmo aquela questão de respeito não é trabalhado, enfim, né? Ok. Então tem muito a ver com a intimidade, que lá dentro de casa nós somos quem realmente nós somos. E que é o principal lugar que nós precisamos buscar ser melhor. Olha, porque normalmente nós machucamos quem nós mais amamos, né? Exatamente. A gente machuca quem... E eu tava conversando com o meu filho, que eu tava buscando essa busca contínua, assim, para ser uma mãe melhor, para não reproduzir. Porque eu acho que conjugalmente eu já vinha num processo muito significativo. Mas como mãe, tinha algumas coisas que eu não precisava estar reproduzindo e que eu achava que precisava ser trabalhado. E eu falando com ele, falei da história da minha mãe, de como foi a infância dela, que ela me deu o melhor, porque daí eu trouxe algumas coisas da minha infância, que eu tive dificuldade, mas eu falei que era o melhor que ela podia me dar. E aí contei pra ele, isso é muito importante, porque os pais precisam permitir que os filhos passem por frustrações. Isso é uma outra questão, né? E eu comentei com ele, e ele falou assim, eu também quero um lugar de escuta. Olha, que legal. E aí uma busca, quando ele manifestou isso, eu fui atrás. E hoje ele tá também tendo um espaço e tá gostando bastante. Hoje a gente até tava conversando com a terapeuta. Então eu acho que a psicoterapia, ela é muito especial. A autorregulação é tu saber o que te desorganiza. Né? Porque assim, eu, por exemplo, há 2 anos atrás eu tive uma crise de ansiedade. Mas hoje eu já sei diagnosticar quando ela tá querendo se apresentar. Olha. Então eu busco ferramentas para que não deixe que isso aconteça. A autorregulação, ela é extremamente importante e é uma ferramenta simples. Tem gente que corre, tem gente que precisa escrever o que está sentindo. Tem gente que, enfim, desenha desenhos maravilhosos e ali está expressando tudo o que está sentindo. Então, buscar o que te autorregula. Eu posso dizer que, para mim, é a fala que me regula. Eu preciso falar o que eu estou sentindo. E o desenho. Eu desenho, assim, exatamente. Eu faço desenhos quando eu estou naquele momento que expressa totalmente o que eu estou sentindo. Então, se autorregular. Hoje tem conhecer mais sobre temperamento, a linguagem do amor, como as pessoas também elas se comunicam. Então tem entender as linguagens das pessoas, né? Exatamente. Okay. E respeitar as diferenças. Eu acho que tudo remete, tudo leva a um autoconhecimento, a se conhecer, exatamente, a identificar, né? No fundo, tudo leva ao tudo leva ao autoconhecimento. E então, aonde nós conseguimos o autoconhecimento? Na palavra de Deus e na busca por uma terapia, né? Como é o termo que tu usasse? Psicoterapia. Uma psicoterapia
Que papo delicioso, muito obrigado, Tati. Eu conversei aqui com a Tatiane Ferreira, ela que é filha de Deus, como ela se intitulou, pastora, especialista em gestão de emoções. Você que nos ouviu pela Felicidade, te convido a dar um pulinho aqui no nosso canal do YouTube, Tempo de Qualidade, para você ver essa linda convidada que conversou conosco, que nos explicou tão bem de como gerir as nossas emoções. Tati, eu quero te agradecer muito por estar aqui, por ter topado vir aqui conversar conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, acho que foi um momento bem especial que eu pude de alguma forma, né, falar aquilo. Eu sempre busco aquilo que eu vivo, né? Não adianta trazer algo que a gente não vive, mas algo que Deus tem trabalhado intimamente comigo. Então, poder compartilhar isso foi um tempo muito especial. Foi um prazer, foi todo nosso. Quem está nos assistindo ou está te ouvindo pela Felicidade, nos assistindo pelo YouTube e quiser te procurar, aonde te encontra? Isso que nós nem conversamos sobre o centro de terapia que tu tens, né? A Casa do IP, vai lá, segue, porque é um espaço aberto ao público também. Nós temos atendimentos específicos durante a semana e de final de semana é aberto ao público. Incrível o trabalho, vocês precisam ir lá conhecer. E também pode tá me seguindo nas redes sociais, que é Tatiane GVT. Olha aí, então segue também o Tempo de Qualidade, você que veio na carona da Paty, né, que eu sei que ela vai compartilhar para muita gente esse programa, já fica aqui conosco, toda semana tem um programa especial com convidados super especiais. Quero agradecer à Livraria Santos por mais uma vez abrir as suas portas para nós, nos proporcionar esse ambiente aconchegante e lindo. Um beijo para o pessoal aqui da Livraria Santos. Você que estiver dando um pulinho aqui por Canoas, aqui no Canoas Park Shopping, dá um pulinho aqui na Livraria Santos. O espaço é lindo, tem muita literatura legal para todos os gostos. Então, vem aqui, prestigia. Agradecer também os nossos patrocinadores. E você que esteve conosco em mais um programa, que Deus te abençoe, continue conosco. Deus te abençoe, Tati. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau.